Então, hoje, nós temos a proposta de falar sobre geriatria básica. É um tema importante porque, embora, assim, se for olhar estatisticamente, né, a questão direta sobre isso, não são muitas questões diretas, mas acontece que tudo o que a gente vai falar aqui faz parte da prova inteira. Das questões abertas, as escalas, por exemplo, de funcionalidade, se coloca, por exemplo, a descrição de um caso clínico. Aí, ao invés de falar independente ou dependente, coloca, né, o resultado da escala de Lawton, resultado da escala de Pfeffer, resultado da escala de Katz. E aí vocês precisam saber qual é a escala e a interpretação dela. Tá? Então, a gente vai falar agora um pouco de nomenclaturas, de conceitos importantes, algum iníciozinho de legislação ligado a modalidades. Legislação vai ser amanhã com a Sandra Malé. E espero, né, que seja aí do agrado de vocês. Para essa aula, eu usei essa bibliografia, que foi a do Hazard, o livro de 2018, o Tratado de Geriatria de 2016, o Guia Prático de 2016. O coordenador atual da prova, o doutor Eduardo, um excelente profissional, professor, ele é um dos autores do Geriatria Guia Prático, e os Princípios Básicos de Geriatria e Gerontologia, do Edgar, de 2008, um livro também muito didático, né? O Edgar tem muita facilidade em colocar as coisas. Esse conceito do que é o processo, do que é a fase da vida e o resultado final, muitas vezes dá uma certa dificuldade, às vezes, na forma que joga isso na questão, né? Velhice, o pai pode pôr, velhice é um processo, e envelhecimento como uma fase da vida. Então, o envelhecimento é um processo contínuo que acontece desde a concepção até a morte. Nós não temos ainda marcadores biológicos para a gente definir a partir de qual momento acontece o processo de envelhecimento de uma forma mais intensa. Os 40 anos são um marco em termos de início de alterações fenotípicas e também de mudanças estruturais do organismo, como a gente vai repor, como a gente vai conversar na aula de fisiologia. Mas, realmente, esse limite não existe, né, desde a concepção. O processo ele tem uma série de alterações que englobam aí alterações proteicas, genéticas, e que amanhã vocês vão estudar nas teorias do envelhecimento. A velhice é essa fase da vida que vai culminar no resultado final, ser idoso, com várias alterações fenotípicas e também funcionais, que, né, pode propiciar aí alterações funcionais. E uma das propostas de hoje é a gente relembrar quais são as diferenças do que é do envelhecimento e do que é da doença. Alguns aspectos históricos. Lembrar que a geriatria é uma especialidade muito nova, começou no século XX, e o surgimento da geriatria tem a ver com o envelhecimento da população mundial. Então, a questão da expectativa de vida, avanço tecnológico, melhora aí de terapias, né, farmacologia, terapia intensiva, saneamento básico, enfim, prevenção, promoção à saúde em todos os sentidos, permitiu com que as pessoas envelhecessem. O envelhecimento foi mais proeminente na Europa, no Canadá, posteriormente nos Estados Unidos, e aí a geriatria foi acompanhando de acordo com a necessidade. Então, começou na Europa, Ellen Metchnikoff, que propôs, primeiramente, o termo gerontologia, e, em 1909, o Nasher, né, propôs aí o termo geriatria como uma especialidade médica destinada a cuidar dos idosos. Eles colocaram as ideias em termos de que seria diferente, é diferente cuidar de um idoso com relação a um adulto, as grandes síndromes geriátricas, o que, né, muito se avançou depois. E
Foi a Marjorie Warren, na década aí de 1930, 1940, que conseguiu colocar essas ideias de uma forma prática numa instituição prolongada em Londres, de cuidados prolongados, que hoje é base de um hospital. Tá? Então, ela fez avaliação geriátrica ampla, plano de cuidados individualizados, permitiu dar alta para idosos dessa instituição, e esses idosos eram considerados que tinham entrado lá para poder falecer lá. Então, foi toda uma forma de comprovar que essa diferença de reabilitação e de cuidado ao idoso ela realmente existe e pode mudar a história de qualidade de vida, de funcionalidade, de autonomia, né? E em termos aí de envelhecimento. Aqui é só para a gente lembrar a mudança que nós estamos passando de uma forma muito rápida no Brasil. Tínhamos uma pirâmide populacional de base extremamente larga, um aumento da taxa de natalidade grande no período pós-guerra, e na década aí de 1940, 1950. E aí, essas pessoas, né, dessa geração baby booms, hoje eles estão idosos, e aí está mudando completamente a nossa pirâmide social. E, com isso, trouxe as demandas e as necessidades. Estamos aí passando pelo processo de mudança de previdência, as questões de necessidade de se criar estatuto do idoso, políticas públicas para o idoso, os planos de saúde se adaptarem à carteira de idosos, que, muitas vezes, antes eles eram uma menor parcela do convênio e representavam os maiores gastos. Hoje, os idosos já são aí, né, boa parte dos planos de saúde. Quem trabalha em hospital lida com a internação muito frequente dos idosos, né, terapia intensiva, enfermaria geriátrica, enfermaria de clínica médica, ambulatório também. E aí essa é a realidade que a gente precisa lidar. A gerontologia e a geriatria entram aqui como alguns conceitos básicos importantes. Então, a geriatria é a especialidade médica que cuida do idoso. E aí, aqui é o médico, né? E são os aspectos preventivos, curativos. Existe uma relação estreita com outras especialidades médicas, reumato, cardio, pneu, e também com a equipe de reabilitação. O médico não trabalha sozinho, trabalha dentro de um contexto aí de enfermagem, de fisioterapia, terapia ocupacional, todo o suporte da equipe que a gente tem. Infelizmente, a geriatria no Brasil ainda é muito voltada para os aspectos curativos. A gente precisa evoluir para que as pessoas procurem o geriatra como prevenção mesmo, não nessa realidade de procurar com 40 anos, não é isso, né? Mas num processo em que a pessoa já é um idoso, com autonomia, com funcionalidade preservada, e que a gente vai fazer de tudo para ajudá-lo a se manter assim. A gerontologia divide nos aspectos sociais e biomédicos. Então, os sociais abordam os aspectos não orgânicos, antropológicos, psicológicos, legais, sociais, ambientais, econômicos, éticos, políticos. A gente vê aí na política pessoas que são voltadas hoje bem para essa questão do idoso, e é fundamental dentro de toda essa mudança demográfica. A gerontologia biomédica vai avaliar aspectos molecular, celular, estudos populacionais ligados à saúde, prevenção de doenças, fatores de risco, né, extrínsecos, extrínsecos, e o ideal é que a gente consiga caminhar em conjunto, a geriatria e a gerontologia. Então, todo geriatra precisa ter essa formação gerontológica e o papel também de orientar, por exemplo, um direito do idoso, uma questão de saúde pública. Né? A gente precisa estar a par dessas situações, da política pública, de tudo. Os conceitos de idade também são bem importantes quando se trata assim, de detalhes, às vezes, numa questão de prova. Existe aqui a idade cronológica, é a idade contada em anos.
No Brasil, a gente precisa ter cuidado com a data de nascimento real e a data de registro. Às vezes, tem diferenças importantes, até mesmo que muda a classificação cronológica desse idoso, que a gente vai falar. A idade biológica, nós ainda não temos acesso. Seriam biomarcadores, seriam formas de identificar a idade, né, do ponto de vista de envelhecimento, mas não é uma coisa plausível. A idade biológica ela é usada, por exemplo, na identificação de corpos, né, na questão de medicina legal. A idade funcional, na geriatria, é a mais importante, que ela vai ser a correlação entre a idade cronológica e o funcionamento mesmo, o dia a dia desse idoso. Então, no próximo slide, a gente vai especificar. A idade social e a idade psicológica também são muito importantes. O quanto esse idoso participa socialmente, politicamente, do ponto de vista familiar, o quanto esse idoso tem um amadurecimento, uma forma de ver a vida, resiliência, a capacidade de superação dos problemas. Então, a idade cronológica é considerado idoso no Brasil a partir de 60 anos, nos países em desenvolvimento a partir de 65 anos. Nós esperamos que nosso país evolua rápido ao ponto de, daqui a pouco, a gente está classificado como 65 anos. E uma questão que a gente vê aqui é que tem idosos de 60 a 65 anos que são idosos que estão muito bem. E, muitas vezes, eles não precisariam, talvez, ter alguns direitos, por exemplo, de passar na frente da fila, essas coisas que acontecem no Brasil. Na prática, já comentamos, a diferenciar a data de nascimento da data de registro. Existem algumas classificações cronológicas com relação à idade. Então, se for considerar a classificação que o Ulisses colocou no livro dele, Sinais e Sintomas, na primeira edição, e também no capítulo dele sobre exame físico, capítulo 16 do tratado, ele coloca idoso jovem, 60 a 74 anos, um idoso velho, de 75 a 84, e um idoso ou muito velho, acima de 85 anos. E agora tem a parcela dos idosos centenários. Mas existem outras classificações, por exemplo, no capítulo 6 do tratado, que foi o Flávio Chamovix que escreveu, que está lá, idoso jovem, 60 a 69 anos. O idoso velho seria de 70 a 79 e o idoso mais velho, acima de 80 anos. No geral, a literatura tem classificado o idoso, muito idoso, a partir dos 80 anos. A idade funcional é esse grau de conservação da capacidade adaptativa em comparação aí com a idade cronológica. Eu posso ter um idoso jovem, 65 anos, que se comporta como um idoso muito idoso, porque ele teve uma doença crônico-degenerativa, por exemplo, um AVC, uma doença de Alzheimer, uma doença de Parkinson avançada, e ficou completamente dependente, com síndrome de imobilidade. Então, é uma situação que a gente vê. E também vemos o oposto, idosos cronologicamente muito idosos, com mais de 80, até mais de 85 anos, que são idosos ativos, funcionalmente bem, viajam, participam de grupos de terceira idade. Então, eles são funcionalmente idosos jovens. A idade psicológica, ela parte da percepção, aprendizagem, memória, depende aí, da relação desse idoso com a autoestima, com a imagem social que ele tem, com a relação social. A idade social tem a ver com o desempenho de papéis na sociedade, inclusive aí, papéis políticos, e pessoas, boa parte dos nossos políticos são pessoas idosas. E aqui, só para relembrar aquele conceito que eu já coloquei no começo, do processo e da fase da vida. Esses dois conceitos também são fundamentais, e que é senescência ou senectude dizem respeito às alterações fisiológicas do envelhecimento.
E a senilidade diz respeito aos processos patológicos. Existe um limite muito tênue aqui entre um e outro. Por exemplo, o envelhecimento do cristalino, que começa a partir dos 40 anos, vai ficando mais rígido, dificuldades de acomodação, a presbiopia, mas, com o passar do tempo, essa rigidez vai aumentando e vai levando a uma calcificação. Então, o limite aí entre a presbiopia e a catarata, né? O fisiológico, o patológico. A presbiacusia e a redução auditiva com comprometimento funcional. Uma alteração degenerativa fisiológica de cartilagem articular e uma osteoartrite. E, assim, em praticamente todos os sistemas que a gente vai rever na aula de fisiologia. Algumas vezes é difícil a diferenciação na prática clínica e a gente precisa ter cuidado para não fazer excessos de pesquisa para uma coisa que é fisiológica. Por exemplo, crepitações de bases pulmonares em idosos, um sopro sistólico aórtico no idoso. São extremamente comuns dentro do exame físico do idoso. Então, tudo vai depender do contexto que eu pego esse idoso. Se é um idoso que está bem funcionalmente, não está taquicárdico, taquipneico, está estável, existe uma grande possibilidade dessas crepitações serem fisiologia do envelhecimento. Por outro lado, se a gente pega esse idoso num pronto atendimento, a gente vai pensar numa congestão pulmonar, né, num IAM, numa ICC descompensada, TEP, pneumonia e por aí vai, né? Então, tem coisas que, né, a gente não precisa ficar pedindo raio-x, tomografia, angiotomografia para algo que realmente é fisiológico. O conceito de trabalho em equipe também é bem importante e é um dos princípios da geriatria, um dos princípios da avaliação geriátrica ampla. No conceito de avaliação geriátrica ampla, entra que é um trabalho multiprofissional, né? Pelo menos multiprofissional. Existe uma diferença sutil, né? O nome é muito próximo, mas é uma diferença importante. Então, multidisciplinar ou multiprofissional é quando existe um idoso, por exemplo, internado, o médico faz a avaliação, pede a avaliação da física, vai lá, olha, faz a conduta dela, pede a fono, pede a enfermagem. Cada profissional que vai, olha o mesmo idoso de uma forma diferente dentro da sua realidade gerontológica, mas não há uma troca de ideias, não há uma discussão do caso, e cada um faz seu plano propedêutico e terapêutico. Isso pode criar um problema, porque, se as pessoas não se conversam, eu posso passar e falar alguma coisa, nutricionista passar e falar outra, fonoaudióloga vou passar e falar outra. Então, eu acho que é importante, até por questões do que a gente vai dizer para essa família, de ter essa coesão, né? É importante que haja uma conversa e uma troca de ideias mesmo dos casos clínicos. O ideal da avaliação do idoso é que seja interdisciplinar ou interprofissional e que, inclusive, sejam feitas as discussões dos casos clínicos e que cada profissional dê a sua opinião e se crie um plano de cuidados em conjunto. A equipe geriátrica ela é composta por vários profissionais que estão no mesmo nível de importância. Então, o médico, a enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, odontologia. E aí o que a gente vê é que, em determinados momentos, algum profissional vai poder ajudar mais aquele idoso do que um outro profissional. Por exemplo, quando um idoso sai da internação e sai com uma perda funcional, às vezes uma síndrome de imobilidade, úlcera por pressão, os cuidados de enfermagem vão ser fundamentais. A família não sabe cuidar desse idoso, precisa receber todas as orientações. A fisioterapia na reabilitação para voltar essa funcionalidade. Então, o médico, com certeza, teve um papel muito grande no hospital, na fase aguda. E aí, assim, né, que a gente deveria trabalhar realmente em conjunto e em harmonia. Os conceitos de autonomia e independência que levam juntos ao conceito de capacidade funcional, esses dois
é o que a geriatria tem de mais importante. Todo o tratamento geriátrico, o plano de cuidados, ele visa atingir a maior capacidade funcional possível. Isso, muitas vezes, representa não tratar determinados aspectos. Às vezes, o intervir vai gerar perda funcional, e aí a gente vai ter que, né, precisa ter essa noção de como não causar a iatrogenia. A autonomia é a capacidade de gerir a própria vida, tomar decisões, alcançar objetivos determinados. A independência é a capacidade de realizar as tarefas por si mesmo. É possível, numa mesma pessoa, a gente identificar diferentes graus de dependência. Por exemplo, a questão financeira, a questão afetiva, intelectual, física. E hoje, inclusive, atuações de interdição não é mais daquela forma que era antes, que interditava a pessoa como um todo, né? Hoje são interdições parciais, seguindo essas limitações que existem. A funcionalidade ela está no centro de tudo, né, com relação ao ideal do idoso. Então, os aspectos econômicos, ambientais, cognitivos, médicos, afetivos, o suporte social, a espiritualidade. Isso tudo em equilíbrio. Então, a equipe interdisciplinar tem o objetivo de identificar quais são os problemas de saúde, criar a lista de problemas, criar o plano terapêutico. E, para isso, a gente tem o objetivo de atingir o melhor desempenho possível na execução das tarefas, então, que vai ser diferente para cada idoso. Por exemplo, um idoso que saiu com uma sequela de AVC do hospital e está com uma dificuldade, uma disfagia, para ele vai ser um ganho funcional enorme a reabilitação e voltar a deglutir, não é? Um idoso que já está com uma dificuldade de controle de tronco, que se consegue assentar esse idoso para colocá-lo numa cadeira de rodas, para fazer um deslocamento, tomar um banho no chuveiro, tomar um sol, para ele também é qualidade de vida. Então, vai depender do grau de limitação funcional. As atividades básicas de vida diária são a relação do idoso consigo mesmo, o tomar banho, se vestir, alimentar, se cuidar, né, controlar esfíncter, se transferir da cama para o banheiro. As atividades instrumentais de vida diária é o idoso com o microambiente. Então, ele, com a casa, vai gerir os medicamentos, atender o telefone, vai fazer compra, preparar alimento, arrumar a casa. E as atividades avançadas é o idoso no macroambiente, viajar, dirigir, ir ao médico sozinho, ter atividades profissionais. E, no geral, a limitação ela começa das atividades mais avançadas até chegar nas mais básicas. Uma das funções que o idoso mais demora para perder, mesmo em situações de demência muito avançada, é a alimentação. Então, ele pode não ter a condição de preparar o alimento, colocar o alimento, mas, se puser o alimento e o talher na mão dele, ou o alimento na mão dele, ele consegue manter a alimentação sozinho. E esse resumo do Edgar, né, a funcionalidade, ela parte da autonomia e da independência. A autonomia, o poder de decisão, vai depender da cognição e do humor. Então, alterações aqui, delírio, demência, depressão, qualquer incapacidade cognitiva pode afetar a autonomia. E a independência é a capacidade de execução, a mobilidade, a comunicação, instabilidade postural, quedas, imobilidade, e também déficit visual, déficit auditivo, né? Não só a audição, mas a visão também vai ter um papel muito importante aí na funcionalidade, né? E aí a gente vai realmente tentar obter o melhor grau possível funcional, lembrando que a iatrogenia é algo que costuma atrapalhar tudo, né? Então, para o idoso, quanto mais a gente puder tirar de medicamento, de intervenções, vai ser a melhor opção. Esse gráfico a gente, né, praticamente nem usa mais, mas como eu vi questões de provas também recentes
usando ele ainda, eu resolvi deixar, e acho que ele é didático no sentido de mostrar a diferença, né, o que seria o envelhecimento fisiológico, então, que é o envelhecimento bem-sucedido, o usual, e depois vem aqui a fragilização, o envelhecimento patológico e o limiar de incapacidade. Então, vai ter a aula específica sobre fragilidade, sarcopenia, o processo de fragilização. São várias as classificações, vários os critérios diagnósticos, e isso vai ser trabalhado depois, né? Mas aqui é para a gente lembrar alguns detalhes que são colocados no tratado, por exemplo, o envelhecimento normativo. Então, o envelhecimento fisiológico ele pode ser o bem-sucedido, é aquele idoso que está acima da média, né? Aquele que está com 80 anos, trabalhando, ativo, sem déficit cognitivo, está muito bem. O usual é aquele idoso que já tem alguma limitação, mas que isso não traz um impacto, não provoca incapacidades. Ele está ainda muito bem do ponto de vista de funcionalidade, já sente alguma mudança com relação ao envelhecimento bem-sucedido. O processo de fragilização, que a gente tenta interromper e reverter o mais rápido possível. O envelhecimento patológico, que seria aquele, né, nós temos um modelo de envelhecimento patológico muito ruim no Brasil, que as pessoas ficam tempo demais doentes. Então, a sequela do AVC, a sequela do Parkinson, a hipertensão que deu e a diabetes que deram várias complicações. E aí o ideal seria o tempo menor de adoecimento próximo aí aos países desenvolvidos, em que adoece e morre, né? Já bem perto mesmo do processo de morte. Algumas condições que são associadas ao processo de envelhecimento bem-sucedido: atividade física, dieta, o não tabagismo, bebida alcoólica evitar, bom funcionamento mental e físico, envolvimento ativo com a vida, resiliência, aceitação, baixo risco de doenças e de incapacidades. Esse envelhecimento normativo seria o processo natural aí do envelhecimento nas fases avançadas da vida. Definir o que é normal é algo um pouco difícil, porque depende, né? Se a gente está dizendo que é normal, precisa ter um outro parâmetro de comparação, não é verdade? Então, é difícil da gente selecionar o que é normal e anormal. Então, é um processo que está presente universalmente e individualmente, e pode ter influência aí também do meio, decorrente aí de outros fatores geográficos, culturais, do meio mesmo em que o idoso vive, não só os fatores intrínsecos, genéticos e as doenças que esse idoso tem. O que a gente procura é manter esse envelhecimento ativo, que seria o equilíbrio entre o bom controle das doenças, a autonomia, a decisão e a funcionalidade, a execução. Não quer dizer, no conceito de envelhecimento ativo, não quer dizer que o idoso não tenha doenças e que não tome remédios. Então, isso não tem nada a ver com o conceito de envelhecimento ativo. É um processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da pessoa à medida que as pessoas envelhecem. Então, aqui a gente está falando em oportunidades e em qualidade de vida, né? E não em doença ou em remédio. A avaliação multidimensional é um processo diagnóstico que é reconhecido no mundo inteiro e que parte aí para o planejamento da abordagem dos problemas médicos, psicossociais e funcionais, com o objetivo de desenvolver o plano de cuidados, o plano de tratamento. A capacidade funcional vai ser sempre o que vai direcionar esse plano de cuidados. É desejável que essa avaliação multidimensional ela seja interdisciplinar, nem sempre é possível, pelo menos multiprofissional. E a avaliação geriátrica ampla é o instrumento que nós temos na prática clínica, que, inclusive, né, a gente tenta que seja reconhecido como uma, né, realmente uma intervenção médica, né?
A AGA é um processo longo, é um processo que demanda a execução de testes, de avaliação cognitiva, e, infelizmente, no geral, ele não é reconhecido como tal, principalmente pelos planos de saúde. Então, isso é uma luta aí da classe médica, dos geriatras. Então, é um método de diagnóstico multidimensional, interdisciplinar, que quantifica as capacidades, sempre a funcionalidade como foco, e os problemas médicos, psicossociais e funcionais, para definir esse plano terapêutico da melhor forma. De novo, aquele organograma do Hazard, né, que é espetacular, realmente mostra isso como a funcionalidade sempre central, independente dos problemas que estejam, a funcionalidade está lá no meio, né? E aí achei bacana essa frase que eles colocaram, que o médico deveria, né, sistematicamente pesquisar as condições específicas e comuns nos idosos e que deveria ser considerado aí, né, o impacto na função, sempre pensando na funcionalidade. Vamos relembrar rápido aqui alguns, até jargões da geriatria. Então, o fenômeno iceberg é aquela ideia de que o que o idoso traz como queixa, ou o que a gente está vendo, não é nada do que a gente vai enxergar quando a gente fizer a avaliação geriátrica ampla, e aí nós vamos descobrir o resto do iceberg, né? Então, o que chega é só a ponta. Por que o senhor veio aqui? Eu vim aqui porque eu estou esquecido. Na hora que você vê, tem queda, incontinência urinária, perda funcional, fragilização e mais várias coisas associadas. O efeito cascata ou dominó é quando um processo leva ao outro e vai desencadeando uma série de incapacidades e de fragilização. Por exemplo, a urgência miccional, aí tem que levantar correndo, sai para ir para o banheiro, cai, quebra o fêmur, vai para o hospital, tem que fazer a cirurgia, aí vem a síndrome de mobilidade aguda, faz uma pneumonia aspirativa, abre uma úlcera por pressão, faz um fecaloma, e aí vai todo aquele processo até a gente conseguir reabilitar esse idoso para a situação anterior. Muitas vezes a gente nem consegue, né? A apresentação atípica das doenças são as formas que o idoso manifesta a doença, nunca semiologicamente, como a gente estudou na clínica médica, então a pneumonia sem tosse, sem expectoração, sem febre. A infecção urinária, sem dor para urinar, sem queimação na urina, né? Mas apresenta doenças, por exemplo, como a queda, como a perda funcional, como inapetência, com perda de peso, com confusão mental aguda. Quantas vezes dá entrada em hospital com confusão mental aguda e a gente faz aquela propedêutica enorme de delírio. As multimorbidades também são mais frequentes na geriatria do que as morbidades, a morbidade única no adulto. Então, a gente precisa ter essa arte, né, de enxergar tudo, conseguir fazer um resumo disso, fazer a lista dos problemas, enxergar quais são as heterogenias, retirar, enxugar esse tratamento e reabilitar esse idoso e tentar uma reversão, né, o máximo possível da fragilização e da perda funcional. Alguns fatores que justificam aí a apresentação de doenças. Várias doenças ao mesmo tempo, então você pode ter um comprometimento, né, por exemplo, e muitas vezes antagonismos farmacológicos, né? Um idoso que tenha uma diabetes grave, uma neuropatia diabética, e aí ele tem uma desautonomia e faz tem um tilt teste lá alteradíssimo, não consegue ficar em pé, né? Uma pressão deitada 20/13 e em pé vai para 6/4. Então, ele tem também uma hiperplasia prostática benigna com uma dificuldade para urinar e precisa tomar uma tansulosina. Aí fica aquela coisa, né? Uma droga vai piorar a hipotensão aldosterótica e de manhã ele tem que tomar a fludrocortisona. Olha que coisa. Então, essa arte, né, da gente gerenciar isso. Um idoso com asma que tem arritmia junto,
e por aí vai, né? Insuficiência vascular arterial periférica, insuficiência coronariana, precisaria do beta-bloqueador, mas a insuficiência vascular periférica atrapalha, a asma atrapalha, essa mistura de doenças. Existe também uma insuficiência aí de órgãos e de sistemas, que, mesmo na própria fisiologia, a diminuição da reserva dos órgãos, dos sistemas, os processos, né, de senescência, a polifarmácia é terrível, né, na geriatria. Junto com isso, vem os problemas sociais, quem que vai cuidar desse idoso, o que adianta, você faz aquela consulta primorosa, as orientações todas, o idoso chega em casa, não tem quem ajude na comida, no banho, muito menos para tomar os remédios. E existe também o problema que é a subvalorização dos problemas. O próprio idoso subvaloriza, acha que aquilo é da velhice, a família também acha que é, a sociedade acha que é, o médico acha que é, e aí não procura ajuda. O típico do exemplo disso é, se a gente não perguntar na avaliação geriátrica ampla se o idoso tem incontinência urinária, mais ou menos 50% dos casos não vão relatar espontaneamente. Não é? Então, a gente tem que realmente ser criterioso, seguir uma anamnese estruturada, mesmo com tanto tempo de profissão, porque a gente é muita coisa e muito detalhe para olhar e perguntar. Lembrar das grandes síndromes geriátricas, insuficiência cerebral, delírio, demência, depressão, imobilidade, instabilidade postural, iatrogenia, incontinência urinária. Cada vez mais a insuficiência social e familiar e a fragilização também estão entrando como parte aí das grandes síndromes geriátricas. Já aconteceu de questão de prova, eu acho que a forma que perguntaram nem foi muito feliz, né, mas de perguntar numa prova aberta especial quem eram os gigantes, quais eram os gigantes da geriatria, e a pessoa falar que era o Metchnikoff, o Nash, a Marjorie Warren, sabe? Então, assim, os gigantes da geriatria são as grandes síndromes geriátricas, ou os 5 Is, né? E aí eles também foram gigantes da geriatria, mas com certeza não é o nome deles que vai perguntar. Nós vamos falar agora sobre as escalas e os testes que a gente usa na geriatria. Então, essa parte realmente é muito importante, porque isso aqui vai estar em tudo. Qualquer caso clínico que se colocar, no geral, vai aparecer, né, o resultado da escala. Tá? Então, eu fiz um resumo aqui sobre as escalas. A classificação, a escala de Katz, a que foi criada mesmo por Katz em 1963, era uma escala qualitativa, né, em que era classificada independente para todas as atividades, independente para todas menos uma. Aí o C, independente para todas, menos banho e mais uma adicional. Independente para todas, menos banho, vestir e mais uma adicional. Ou seja, ela era mais ligada realmente ao que o idoso vai perdendo. Tá? Depois, ela virou uma escala quantitativa. Então, o 0, se a gente pontuar tudo aqui no não, né, a tendência é ser um idoso independente, que ele não precisa de ajuda para nada. Tá? E o sim vai ser dependente. E aí, se for 6 pontos na escala, vai ser dependente para as AVDs. Se for de 1 até 5, dependência parcial. E, se for 0, o idoso independente para atividades básicas de vida diária. O índice de Katz modificado por Likert... Oi. Pois é, isso aí tem uma parte que tem uma divergência mesmo, mas esse é o mais aceito, tá, Luciana? Que eu conferi nos outros. E mesmo no tratado, depois você olha para você ver no capítulo da... Isso, tem uma parte que fala o contrário, tá? Mas no final, que é quando coloca os anexos todos, que tem a escala de Katz, está dessa forma. E no capítulo da Elisa, também de avaliação geriátrica ampla, também está. Tá? Então, é melhor considerar assim.
Essa classificação qualitativa também é muito bacana, modificada por Likert, né? Aqui vai colocar a independência, a dependência parcial ou completa e a parcial sem ajuda, assim, humana, por exemplo, usa uma bengala, usa um andador, ou com a ajuda humana, tá? Então, é muito boa também para poder usar no dia a dia. Só que, no Hazard, ele não coloca o CATS como parte da AGA, tá? E aí, o que ele descreve lá é o seguinte: tem havido um crescente interesse para a avaliação do funcionamento físico, observando diretamente o desempenho de tarefas funcionais. Os instrumentos foram desenvolvidos para uso em ambulatório, lar de idosos e hospitais, e a validade preditiva foi demonstrada para muitos. Aí o National Institutes of Health desenvolveu um conjunto de medidas de desempenho físico, uma caixa de ferramentas, para uso em configurações de pesquisa. Até a data, estes instrumentos raramente são incorporados na prática clínica. Combinar funcionalidades autorrelatadas com medidas baseadas no desempenho pode fornecer um prognóstico mais refinado de informação do que qualquer método sozinho. Eu estou de pleno acordo, muito mais importante do que a gente ficar fazendo escala, é a gente ver como é que esse idoso está na sala de espera, como é que ele levantou para entrar no consultório, ele levantou sozinho, foi com ajuda, né? Se ele está bem cuidado, se ele vai ao banheiro no consultório, se ele foi sozinho, na hora de examinar se ele está usando um absorvente, uma fralda, alguma coisa. Essa percepção que a gente tem do ponto de vista cognitivo também. Quantas vezes a gente faz os testes para quantificar, mas quantas vezes, por exemplo, você pergunta para um idoso: "Eu assisto no jornal?" "Assisto." "O que tem de notícia ultimamente?" Né? Aí ele vai e fala as atualidades, e isso é um parâmetro importante de que ele está conseguindo evocar essas informações que ele leu, né? Quanto mais a gente trouxer para o dia a dia desse paciente, é muito interessante. É lógico que, em termos de pesquisa, em termos de quantificação, por exemplo, se você quer comparar o momento 1 do tratamento com o momento 2, é importante você documentar e ter esse registro, né? Eu, particularmente, documento de todos os meus pacientes e acho importante. A escala de Lawton, ela tem vários formatos. Então, existe a versão com 7 itens, o máximo 21 independente, 7 dependente total. A mais usada, que é essa que está aqui, é a de 8 itens, 24 independente, 8 dependente. E tem versão com 9 itens também. Aí seria 25 a 27 independente, 21 a 24 dependente leve, 16 a 20 dependência moderada, 10 a 15 grave e 9 totalmente dependente. E aí, na 8, que é o que mais usado, né? Telefone, transporte, compra, preparar a refeição, trabalho doméstico, lavanderia, manusear os medicamentos e manusear dinheiro. A escala de Pfeffer, ela também avalia as atividades instrumentais de vida diária. Então, aí o 0 é normal, faz com dificuldade, necessita de ajuda, não é capaz, o 3. Né? E aqui tem uma coisa interessante, que é: nunca o fez, mas poderia fazê-lo. E nunca o fez e não poderia fazer agora. Porque, por exemplo, a gente avalia um idoso numa instituição de longa permanência. Ele, né, talvez continue com a capacidade de fazer aquilo, mas dentro da instituição tem quem faça. Então, vai ser para preparar comida, manusear dinheiro, remédios, comprar roupa, comida, as coisas para casa, esquentar água, apagar fogo, manter-se com as atualidades, prestar atenção, entender e discutir um programa de rádio, TV, jornal, lembrar de compromissos, acontecimentos familiares, sair pela vizinhança e lembrar o caminho de volta, se poderia ser deixado em casa sozinho ou não. Aí a classificação 0 é o maior índice de independência, né? Não precisa de auxílio para nada. 30 mais dependente. E aí, no meio do caminho, as parcialidades, né, ou dependência total.
A escala de Barton, ela é uma escala de 0 a 100, e aí vai levar em conta a alimentação, banho, vestuário, a higiene pessoal, a evacuação, a micção, uso do sanitário, a passagem, a transferência, cadeira-cama, deambulação e as escadas. Quanto menor que 20, quanto menor a pontuação, mais dependente na escala. E 20 a 35 é uma dependência grave, depois 40 a 55 é moderada, 60 a 95 é leve e 100 é uma independência total. A escala de MIF, que é a medida de independência funcional, é interessante que essa escala ela é usada no mundo inteiro, muito mesmo, em nível de pesquisa, principalmente na gerontologia, ela é muito usada, e na geriatria a gente não vê muito o pessoal aplicando, né? Mas é uma escala que pode ser solicitada, porque realmente ela é validada e reconhecida praticamente no mundo todo. Então, 7 é a independência completa. 6 é uma independência modificada, com alguma ajuda técnica. E aí vem 5 com supervisão, 4 com ajuda mínima, 3 com uma ajuda moderada, 2 com uma ajuda máxima e 1 com uma ajuda total. E aí nada vai ficar em branco. Então, essa escala ela não tem pontuação 0, tá? Tudo a gente vai pontuar com no mínimo 1. E aí são todos esses itens aqui que são avaliados. É uma escala, né, bem assim completa em termos de avaliação funcional. E ela é muito usada em vários países. A classificação é para 18 itens, que vão avaliar autocuidado, controle esfinteriano, transferência, locomoção, comunicação, cognição social. Para cada subitem, nós vamos classificar 1 a 7, sendo que 7 é o mais independente. E aí não tem score 0, e ela vai de 18 a 126. Tá? A CIF também vale a pena a gente falar, porque a gente fala muito no CID, né, no CID-10, que é a classificação internacional de doenças, e a CIF ela também é uma classificação mundial, mas que a gente não vê, igual a MIF, uma aplicabilidade assim no Brasil. Ela foi inserida nesse sistema de classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde, usando aí terminologias deficiência, incapacidade e desvantagem, que era, né, mais antiga. Ele evoluiu para todas essas funções aqui. Então, a CIF ela avalia as funções do corpo, fisiológicas dos sistemas orgânicos, as estruturas do corpo, as partes anatômicas, órgãos, membros, as deficiências. Isso aqui, gente, é uma coisa importante, porque coloca, muitas vezes, assim, idoso tem uma deficiência, idoso tem uma incapacidade. Coloca, às vezes, termos que a gente pode achar que é a mesma coisa, mas que não é. Tá? E isso aí pode mudar totalmente o seu raciocínio clínico. Né? Então, a deficiência são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, tais como um desvio importante ou uma perda. Atividade, execução ou tarefa realizada, né, ação por um indivíduo. Participação é o envolvimento do indivíduo numa situação real de vida. Limitações da atividade são as dificuldades que o indivíduo pode ter na execução das atividades. Restrições de participação são os problemas que ele pode enfrentar quando ele está envolvido em situações reais. E os fatores ambientais, né? A questão, o meio que ele vive, o dia a dia dele. Então, a parte 1 da CIF avalia funcionalidade e incapacidade. São funções do corpo, estruturas do corpo e a atividade de participação. E a parte 2 são os fatores contextuais, ambientais e pessoais. Então, no final, ela é dividida dessa forma. Parte 1, parte 2. Então, os componentes, está lá, a estrutura do corpo, atividade, participação. Aí vem os domínios, funções,
Aí, do outro lado, áreas vitais, construtos, né? Mudança nas funções, capacidade, integridade funcional, atividade, participação. Aí aqui vem a classificação funcional, deficiência, o que esse idoso tem de funcionalidade positiva, o que ele tem de incapacidade, né? Então, é a classificação funcional mais ampla ainda. O rastreamento cognitivo, todo mundo já está habituado, né? Talvez aqui o que menos vocês estejam acostumados seja o COG, o mini-COG, né? Vamos ver uns detalhes também. Então, o Mini-Mental, ele é um teste antigo, desenvolvido por Foster, em 1979, amplamente usado no mundo inteiro, e na geriatria, na psiquiatria, na neurologia, na clínica médica, né? Usado aí para avaliar vários domínios cognitivos, orientação temporal, espacial, memória recente, evocação, a capacidade de repetição, nomeação, linguagem, a função executiva, pega a folha, dobra, põe no chão, copia, lê e fazer o que está pedindo, né? Então, são várias funções cognitivas. A pontuação máxima são 30 pontos. Já aconteceu da gente ver em provas, né, da pessoa marcar 40, 50 pontos para um Mini-Mental. Então, isso é uma coisa assim, o máximo que a escala tem, é uma coisa que a gente precisa saber. E existem aspectos qualitativos e quantitativos. Então, o quantitativo, existem vários pontos de corte definidos na literatura. O mais aceito, né, ultimamente, seria o ponto de corte aí, ó, de 26, né, para quem tem uma escolaridade aí acima de 8 anos. Tá? Para o analfabeto, o ponto de corte que tem sido usado é o de 18, porque tem classificações que coloca, esse aqui mesmo do Bertolucci, coloca 13 como ponto de corte para analfabeto, mas fica baixo demais. Então, o que se perde no Mini-Mental pelo analfabetismo é 5 de cálculo, não vai escrever a frase, né? Não vai ler, fecha os olhos e executar. Muitas vezes não sabe pegar num lápis, não vai saber fazer o desenho. Mas o resto do Mini-Mental não vai depender tanto da escolaridade, não é? A questão orientação, temporal e tal. Mais importante do que o valor quantitativo do Mini-Mental é também a análise qualitativa. Por isso que eu acho que vale a pena o próprio profissional avaliador executar o teste, porque você precisa ver quais são as dificuldades do idoso com relação à execução do teste. Por exemplo, a questão da evocação. Se foi um resultado final 28 em 30, mas ele errou 2 de evocação, o qualitativo está bom, mas o quantitativo está bom. Mas o qualitativo, menos 2 de evocação, é uma coisa que chama atenção para a memória recente. E aí isso pode ser um primeiro sinal objetivo que a gente vai ver junto com a clínica, junto com os outros testes de rastreamento, né? Para pensar aí num comprometimento cognitivo ou não. Então, no tratado, a pontuação mínima que eles colocam para os analfabetos é 20 pontos. Tá? 1 a 4 anos de estudo, 25, 5 a 8, 26, 9 a 11, 28, superior a 11, coloca até 29. Mas, no geral, a gente acaba colocando o ponto de corte 26 para 27 mesmo para o idoso que tem escolaridade e 18 para o idoso analfabeto. Tá? A fluência verbal é um teste de avaliação semântica. O que é isso? É um teste para a pessoa fazer associações. Então, quando eu falo assim, me fala todos os nomes de animais que o senhor lembrar. Me fala todo o nome de frutas. Eu estou vendo categorias. Pode ser palavras com a letra T, palavras com a letra D, cores. Então, tudo o que for conjuntos, né, categorias, a gente vai tentar avaliar a pontuação máxima disso. Então, os pontos de corte também variam. Esse ponto de corte aqui de 13, né, do nitrine, é um ponto de corte
interessante, e é o que a gente costuma usar, né, na prática clínica. Então, para idosos analfabetos, 9, e para idosos com escolaridade maior ou igual a 13. Se um dos testes aqui, vamos supor, animais, eu já tive paciente que falou 40 animais em 1 minuto, que eu custei até a contar. Aí não tem necessidade de eu fazer frutas, né? Ele já foi tão bem no primeiro teste, para que vai fazer com fruta? E a outra coisa é ficar atento também às intrusões ou aos erros de semântica. Por exemplo, você pede para falar animal, aí ele vai e fala uma outra palavra que não tem nada a ver com a categoria. Isso aí, esses erros de intrusões em todos os testes, eles têm cada vez mais uma correlação com a doença de Alzheimer, né? O teste do relógio é um teste bacana, bem elaborado. É um teste que, muitas vezes, pega aquele idoso que está indo bem no mini-mental, mas que ele já apresenta alguma disfunção, por exemplo, executiva, que exige mais em termos de planejamento, organização, colocar, né, a distância correta, planejar. O teste do relógio ele foi idealizado por Schumann em 2000. A classificação original é essa. Então, 0 é a inabilidade de representar o relógio. No 1 vai ser o desenho, tem algo a ver com o relógio, mas, por exemplo, escreve lá dentro, coloca lá dentro, né, 2 riscos, mas parecendo que tem a ver com o horário, ou põe lá dentro 11, 10. O 2 tem alterações aí, desorganização visual importante, uma distância grande de um horário para o outro, marca só de um lado do relógio, né, por exemplo. O 3 já é um relógio, o ponto de corte, né, é de 2 para 3, então 3, 4 e 5 já é um relógio mais normal, porém ainda está com marcação de hora errada, alterações visoespaciais, pequenos erros, né, no número 4 e um relógio perfeito no 5. O círculo padrão, então, o comando é, você já oferece o círculo padrão de 10 centímetros, e aí você vai falar, faz, por favor, desenha aqui dentro as horas do relógio e marca os ponteiros em 11 e 10. Né? E depois foi feita uma reclassificação, que é de 10 pontos. Então, eu já vi também questões usando essa classificação, ao invés de usar a do Schumann. E o próprio Schumann, na aula dele lá no Congresso Brasileiro do ano passado, no Rio, ele deu uma aula belíssima, 2 aulas belíssimas lá. Uma delas foi sobre o lítio e a outra foi sobre questão cognitiva. Aí ele falou, gente, para com esse negócio de ficar medindo o relógio se é 3, se é 4, se é 5. O importante é falar, está normal ou não está, né? Então, mas é você visualizar e qualificar essas alterações. Olha, ele está um teste moderado, né? Porque tem as alterações visoespaciais importantes, não marcou a hora errada, então não é um relógio perfeito. E essa classificação aqui de até 10, de 1 a 10, então, aí vai só especificando, né? Ponteiro na posição correta, leve distúrbio do ponteiro, distúrbio mais intenso do ponteiro, ponteiro completamente errado, inapropriado. Eu realmente uso a classificação mesmo do Schumann, né? No dia a dia, acho muito mais aplicável, tá? Mas tem que saber, porque está lá. Você fala, o idoso pôs a hora primeiro e depois ele preencheu? Você pede para preencher com os números e depois que tiver preenchido, você pede para colocar o horário? No geral, a gente dá o comando todo de uma vez, tá? Porque aí você está avaliando também a capacidade dele memorizar isso. Mas é comum, às vezes, na hora que ele acaba de pontuar a hora, ele vira para você e pergunta, né, que hora você pediu mesmo? Aí ou pode ser desatenção, ou a memória realmente ele não conseguiu gravar, né? Eu faço o comando todo de uma vez e depois eu complemento o comando se precisar, tá?
O teste das figuras tem vários momentos. Ele equivale ao teste de lista de palavras do SERAD. Então, ele vai ser mais interessante para quem tiver uma escolaridade baixa, mas, por outro lado, quem tiver um déficit visual importante não vai conseguir fazer, né, o teste das figuras, então a gente vai ter que individualizar e ver cada situação. Os comandos, né, então a gente tem que ter muito cuidado com os comandos, porque o teste é padronizado e utilizado no mundo inteiro. Então, eu não posso fazer o teste do jeito que eu quero. Eu não posso inventar as 3 palavras do Minimento e falar da minha cabeça. Tem que ter as palavras que estão lá. Então, o comando é, você pega a folha e fala, seu fulano, eu vou te mostrar uma folha que tem alguns desenhos. Então, me fala, por favor, o que está desenhado nessa folha. Aí, a primeira parte é a percepção visual correta. Aí, ele foi falando lá, sapato, casa, chave. Aí, falou que isso aqui é uma caneca, que isso aqui é um peixe, não soube o que é isso, falou o que é uma bíblia, falou o que é uma concha, falou o que é uma couve-flor. Tá? Então, ele percebeu 9 figuras. O pente, ele ou não sabe o que é, ou não viu. Aí você pergunta, e esse aqui? Né, que ele não falou. Esse aqui, aí fica na dúvida. Esse desenho eu acho que é o mais difícil mesmo. Né? Enfim, ele teve uma percepção de 9, mas ele nomeou vários errados. Então, você vai ensinar. Olha, isso aqui é um avião, isso aqui é um balde, tem a alça, a caneca tem a alça do lado, deixa a Bíblia, né? Não tem problema. Isso aqui parece uma concha mesmo, é uma colher. Isso aqui não é uma couve-flor, é uma árvore. Esconde a folha. O que foi que você ouviu desenhar? E fala do pente também, né? O que você ouviu? Oi. Pode apontar? Eu não gosto de apontar, não, tá? Mas eu sei que vários médicos apontam. Eu acho que o apontar, você tira a percepção visual. Pois o primeiro item não é percepção visual. Então, se você fica, o que é isso? O que é isso? Eu não faço isso, não. Eu só entrego a folha, tá? E aí, esconde a folha, você vai fazer a memória incidental. Aí vai ver qual que foi a memória de vocação e vai observar se teve intrusões e qual que foi a dificuldade que ele apresentou com o teste. Aí você mostra a segunda vez a folha. Aí você vai ver se ele vai continuar falando que isso aqui é um peixe, ele não fez a curva de aprendizagem, isso aqui é uma caneca, ele não aprendeu, isso aqui é uma couve-flor. Então, a cada vez que você mostra, você vai ensinar de novo o que é e vai ver se ele consegue a curva de aprendizagem. O objetivo é a curva ascendente e, 5 minutos depois, ele lembrar pelo menos 5 das figuras. Né? O ponto de corte seria 5. E aqui tem também, além do quantitativo, tem a questão qualitativa, que é importante. Às vezes, a gente tenta aplicar o teste, aí você vê, por exemplo, que tem uma dificuldade visual importante e que esse teste não está o mais adequado. Aí você vai rever, né, o que, por exemplo, a lista de figuras, você mesmo lendo. Então, mostrou a segunda vez o papel e pergunta, mostrou a terceira vez o papel e pergunta, aí você não vai mostrar mais. E aí, daí a 5 minutos depois, você vai perguntar quais são os desenhos que eu mostrei para o senhor naquela folha. E aí não mostra mais, mostra a folha de 20, e aí vai fazer a identificação das 10 dentre as 20. E é interessante também a gente ver o qualitativo, porque tem uns que começam a ler tudo que está aqui. Aí você fala, não, seu fulano, não é para falar tudo que está aqui. É para o senhor lembrar quais são os desenhos que estavam na outra folha que eu te mostrei. Para cada erro que ele tiver, nós vamos descontar um acerto. Então, vai ser subtrativo aí o resultado final. Tá? É importante, gente, essa questão da aplicação, porque na prova prática pode ter lá um ator, né, que eles vão colocar o ator e falar, aplica os testes cognitivos. Então, eles vão analisar como é que você está fazendo a avaliação, o comando, se você não está induzindo o paciente. Então, são várias as formas que pode usar isso tudo aqui numa prova prática. E, na prova prática, sempre tem uma questão de avaliação geriátrica ampla.
coloca lá um quadro, e aí tem assim, né, a história. Idoso, tantos anos, apresentou acidente vascular encefálico, teve alta para casa, na seguinte situação clínica. Aí descreve a AGA. Tá? Escala de a atividade de vida diária de CADS. 4. Às vezes até põe 6. 4/6. Escala de Lawton, tanto. Escala de Pfeffer, tanto. Mini-Mental, tanto. Teste das figuras, tanto. Então, você tem que saber o que é o ponto de corte para poder analisar e falar. Aí você vai explicar para o examinador, você vai falar, olha, é um senhor que foi para casa, né, totalmente dependente aqui para as atividades básicas, ou parcialmente dependente, só 2 atividades que ele fazia. Ele é um senhor também que está parcialmente dependente para as atividades instrumentais. Ele parece ter uma alteração cognitiva, não forneceu aqui os dados clínicos da cognição, mas pelos testes, os testes estão alterados, nisso. Então, você tem que discursar sobre aqueles resultados. A lista de palavras SERAD equivale ao teste das figuras, se for um idoso alfabetizado, de uma escolaridade maior. Eu sugiro que seja aplicado o teste de palavras, ao invés do teste das figuras. Se o idoso tiver uma disfunção visual, que ele não consiga ler sozinho as palavras, ou não consiga ver sozinho as figuras, a gente pode ler as palavras para o idoso, mas o ideal é que o idoso leia. E o ideal é que essas palavras não estejam desta forma, é que estejam num bloquinho, um bloquinho, né, pequeno, as palavras recortadas grandes, uma palavra em cada página do bloquinho. Aí você coloca primeira tentativa. Cada página do bloquinho é uma palavra. Segunda tentativa. Cada palavra numa página, na ordem seguinte e na ordem seguinte. Tá? Então, você entrega o bloquinho para o idoso e o comando é... Então, tem algumas listas de palavras aí. Lê, por favor, a primeira lista de palavras. Aí ele vai, né? Manteiga, braço, praia. Às vezes eu peço para ler, ele lê, eu repito, para ficar assim, uma fixação maior. Né? Quando é um idoso que não tem habilidade de leitura, eu leio e peço para ele repetir junto comigo, para ter certeza que ele entendeu o que eu falei. E aí a gente faz a evocação imediata aqui, né? E anotar as intrusões. Às vezes ele fala palavras que não tem nada a ver, ou fala a palavra lá de cima. Você já fez o teste de fluência verbal, aí ele começa a falar animal, que ele tinha falado antes, ou fala mundo, né, do Mini-Mental. E aí faz, às vezes, uma mistura danada com as palavras de todos os testes. No final das contas, o resultado é a curva ascendente. O ideal é que lembre aí pelo menos 5, né? E tenha a curva ascendente em cima disso. 5 minutos depois, lembrar pelo menos 5 palavras. E pode também ter a parte complementar do teste, que é colocar as 10 palavras dentre 20 palavras, para ele poder identificar, igual àquela segunda parte do teste das figuras também. O MoCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, ele foi desenvolvido em 1996 e ele avalia a memória recente, habilidade visoespacial, por exemplo, fazer o relógio, copiar o cubo, funções executivas, atenção, concentração, memória de trabalho, a linguagem, a orientação. Ele tem um total também de 30 pontos e ele é mais puxado do que os outros testes, né? Então, para um idoso que tem uma escolaridade maior, eu acho que vale a pena a gente aí acrescentar, né, esse teste, porque ele realmente pode ajudar. O ponto de corte no Brasil é 24 para 25, tá? Ele ficou 24. Então, vamos ver aqui as partes direitinho desse teste. Então, o primeiro é o visoespacial. Então, ele tem que ligar o 1 no A, aí o A no 2, o 2 no B,
o B no 3, o 3 no C, depois no 4, no D, tá? Fazer a lógica aí de sequência. Copiar o cubo, que seria aí uma função visoespacial, mais complexa que é tridimensional, né? Mais complexa do que os dois pentágonos do Minimental. Desenhar um relógio, ele vai ter que fazer tudo, e colocar a hora, que é a mesma, né? Aí vai 11 e 10, vai valer 3 pontos. Vai nomear quais são esses animais. Vai ler a lista de palavras e depois vai fazer a evocação. Então, rosto, veludo, igreja, margarida, vermelho. Tem uma primeira tentativa, tem uma segunda tentativa. Vai ler a sequência de números, essa primeira, repetir de uma forma direta. A segunda sequência de números, ele vai repetir na ordem inversa. Vai fazer, esse daqui, o comando é, toda vez que falar a letra A, vai bater na mesa, tá? Então, vai ter que identificar a letra A. O cálculo de -7, igual no Minimental. A linguagem é repetir a frase, eu somente sei que é João quando será ajudado hoje. E o gato sempre se esconde embaixo do sofá quando o cachorro está na sala. É uma frase mais complexa, né, do que são duas frases mais complexas. A fluência verbal, dizer o maior número possível de palavras que comecem com a letra F. Então, já faz aí uma outra categoria, né, de analogia com letra, que é mais difícil do que com categoria de semelhança. A abstração, qual é a semelhança entre uma banana e uma laranja? Entre um trem e uma bicicleta, entre um relógio e uma régua. A evocação tardia, quais são aquelas palavras que o senhor leu lá em cima? Tá? Ao invés de ser 3 palavras do Minimental, são 5. E aí tem que ver também a questão aí de intrusão. Se ele não conseguir, você pode dar uma pista de categoria, ou você pode depois dar uma pista de múltipla escolha, colocar essas palavras dentre outras. Mas a pontuação vai ser só para a primeira tentativa, tá? Depois é uma parte do teste qualitativo em que você tenta puxar o que ainda tem, né? A orientação temporal, e aí o total aqui, né, em 30, o ponto de corte ideal seria 24, tá? O Minicog, ele é uma avaliação já muito resumida, não recomendada em indivíduos com menos de 5 anos de escolaridade. Cada palavra evocada vale 1 ponto. O desenho correto do relógio vale 2 pontos, então o total é 5. O resultado normal é de 3 a 5 e 0 a 2 está alterado. Você vai pedir para repetir as palavras carro, vaso, bola. Memorizar. Aí você vai pedir para desenhar um relógio, seguindo a seguinte orientação. Desenhe um círculo, colocar o número dentro do círculo e fazer os ponteiros em 11 e 10. Essa orientação é a mesma em todos, né? Todos os testes. Ao terminar de desenhar, pedir para repetir as 3 palavras. E aí você vai pontuar, tá? É um teste simples. Eu, particularmente, acho, né, muito insuficiente. Eu acho que os outros são bem melhores, né? Seria mais uma triagem para você poder... Sim, pode ser, né? A melhor triagem que tem é a clínica, né? O que a família traz de comprometimento do dia a dia, da memória recente do dia a dia. Né? O teste da figura do roubo do biscoito, você mostra o desenho e pergunta o que há de errado nessa figura abaixo. Então, é uma figura complexa, né? A mãe está lavando a louça, está vazando a água da pia, o menino está subindo no banco, o banco está virando, vai cair, está querendo pegar o biscoito. Então, espera-se que o idoso construa uma história em torno disso e que tenha uma lógica. Então, tem alguns idosos que eles fazem uma interpretação só descritiva. Aí fala mulher, prato, pia, água, né? Por exemplo, na presença de alterações aí, de linguagem, dificuldades com relação
afasias. Então, tem várias interpretações mesmo. É um teste que vai avaliar a linguagem, construção de frase, descrição dos detalhes, atenção, concentração, percepção e também a capacidade de julgamento da situação. O rastreamento do humor, gente, só avisar para vocês, aqui atrás tem água, vocês viram, né? Que tem a água, tem o cafezinho, tá? 20 horas a gente vai dar uma pausa, vamos fazer um lanchinho. E aí, quem quiser pegar café, água, fica à vontade, pode levantar, se precisar, tá? E só cuidado ali com a filmagem, porque senão vai atrapalhar nosso colega. O rastreamento do humor. Só um minutinho. Os critérios diagnósticos do DSM-5 é que são os usados, né, para a gente classificar a demência, os vários subtipos de demência. Isso aí a gente vai ver em detalhe depois na parte que a gente for discutir depressão, neuropsiquiatria, tá? Então, a escala geriátrica de depressão, que o GDS, que é a Geriatric Depression Scale, foi desenvolvido por Ian Savage. Então, é uma escala simples, né? Você está satisfeito com a sua vida, se aborrece com frequência, se sente inútil nas circunstâncias atuais, prefere ficar em casa ao invés de sair. Isso é uma pergunta que, às vezes, né, nem tem tanta validade, porque tanto idoso que prefere mesmo ficar em casa sem depressão, sente que a situação não tem saída, tem medo de algum mal lhe acontecer, acha que a situação é sem esperanças, acha maravilhoso estar vivo, sente que sua vida está vazia, sente que a maioria das pessoas está melhor do que você, sente com mais problemas de memória do que a maioria, deixou muito de seus interesses e atividades, sente-se de bom humor a maior parte do tempo, cheio de energia, feliz a maior parte do tempo. Tem respostas que a pontuação positiva vai ser sim, tem respostas que a pontuação positiva vai ser não. O ponto de corte é maior ou igual a 6. O que não pode, gente, é falar... vamos supor, tem uma escala geriátrica de depressão lá no meio de uma água, tá? Aí está lá, 7/15. Aí você fala assim, olha, esse idoso tem depressão. Não fale isso. Então, na escala geriátrica de depressão, o ponto de corte é 6, então deu 7. Sugere-se que tenha sintomatologia depressiva. Mas eu preciso ver os outros critérios diagnósticos, principalmente do DSM-5, para fechar se realmente tem critérios de depressão, a clínica desse idoso e para ver o subtipo de depressão. Tá ok? Então, escala geriátrica de depressão, escala de Hamilton, escala de Cornell, CDS, não são critérios diagnósticos de depressão. São escalas de rastreamento de sintomatologia depressiva. A escala de Hamilton é uma escala, ou Hamilton, né? É uma escala muito grande, tá? No geral, a gente tem médicos que gostam de usar, eu acho a aplicabilidade dela um pouco difícil. No final do tratado, na parte de anexos, na parte do capítulo de depressão, tem ela lá, vocês poderem, né, ver com calma. A escala de Cornell é uma escala interessante para se avaliar sintomas depressivos em idosos que têm déficit cognitivo, que tem uma menor influência aí da cognição. Ela é validada no Brasil, pode ser utilizada, está lá também como anexos no livro. Tá? Ela está num quadro, acho que até no capítulo lá de depressão também. Então, não é uma escala tão demorada e difícil de aplicar quanto a de Cornell, quanto a de Hamilton. É uma escala mais fácil. A CDSD, né, ela é uma escala que a Center for Epidemiological Studies Depression é uma escala já muito mais longa. Eu nem coloquei ela aqui, porque não ia dar para ver nada. E é uma escala que vocês vão ver muito em trabalhos científicos. Então, é importante saber, porque, em nível acadêmico, vocês vão pegar artigos, né, com
com o uso dela. Outros testes e escalas usados aí em geriatria e gerontologia, que também são importantes. A avaliação nutricional, essa é uma das escalas, a MAN, que é a mini avaliação nutricional. A primeira parte é a triagem. Então, 0 a 7 é sugestivo de desnutrição, 8 a 11 é um idoso em um provável risco nutricional, e 12 a 14 parece estar normal, né, do ponto de vista nutricional. Quando essa parte de triagem está alterada, a indicação é prosseguir na parte de avaliação global. E aí teria mais vários critérios para avaliar. Então, na avaliação, menor que 17 sugere desnutrição, 17 a 23,5 sugere risco nutricional e 24 a 30 normal. No dia a dia, eu acredito muito nessa questão da avaliação do estado nutricional, faz parte demais da avaliação geriátrica ampla, e tem coisas que a gente pode perguntar, né? Não necessariamente, dependendo de escala, como a visão que colocou lá, mas quantas vezes o senhor alimenta ao dia, o que o senhor come, tem dificuldade para obter alimento, é uma pessoa que está com uma perda funcional, não consegue descer a escada, comprar alimento, preparar, é um idoso com osteoartrose, com a mão toda comprometida, não vai conseguir cozinhar. Então, são várias as percepções clínicas, o uso da bebida alcoólica, morar sozinho, ter hábito, às vezes, de fazer refeições fáceis, ao invés de preparar uma comida, é o miojo, é o pão. Então, eu acredito muito nesse rastreamento clínico também, né? E é importante a gente ter uma forma de documentar isso. Então, a AMAN, eu acho que é uma ótima opção para o dia a dia. O APGA familiar é uma forma de medir a satisfação de cada membro da família, representada aí, né, por essa sigla APGA, que seria adaptação, participação, crescimento, afeição e resolução. Então, estou satisfeito com a atenção que recebo da minha família quando algo está me incomodando? Estou satisfeito com a maneira com que minha família discute as questões de interesse comum e compartilha comigo a resolução dos problemas? Minha família aceita meus desejos de iniciar novas atividades e de realizar mudanças no meu estilo de vida? Estou satisfeito com a maneira com que minha família expressa afeição e reage em relação aos meus sentimentos de raiva, tristeza e amor? Estou satisfeito com a maneira com que eu e minha família passamos o tempo juntos? Então, bem mesmo de relacionamento, de afeto, né, de dia a dia. Então, quase sempre 2 pontos, às vezes 1 ponto e raramente 0. De 7 a 10 pontos, é uma família, sugere, né, que as coisas estão boas, estão equilibradas, seria uma família funcional. De 4 a 6, moderadamente funcional, e de 0 a 3, disfuncional. O CASE, que é o Caregiver Abuse Scheme, ele possui 8 itens, é de fácil administração, faz as perguntas de forma indireta, não, de uma forma não acusadora, né, mas dicotômica, sim ou não. A validação foi em 1995, e através aí, né, de uma comparação, um estudo comparativo, controle, e ele passou a ser usado como uma boa ferramenta para avaliar abuso e negligência. Tá? É uma coisa difícil, às vezes, da gente avaliar, abordar, né? E aí é capaz de detectar tanto a violência já instalada, como situações propensas a violências, e pode também, né, ser em nível de pesquisa, na prática clínica e em nível de pesquisa. Você, às vezes, encontra dificuldade para fazer com que o senhor fulano controle sua irritação ou agressividade? Você frequentemente se sente forçado a agir contra a sua própria natureza ou fazer as coisas que lhe desagradam? Você acha difícil controlar o comportamento do senhor fulano? Você, às vezes, sente forçado a ser bruto com ele? Você, às vezes, sente que não consegue fazer o que é realmente necessário,
ou o que deve ser feito para o senhor fulano? Você frequentemente sente que deve rejeitar ou ignorar? Você frequentemente sente tão cansado e exausto que não consegue atender às necessidades dele, e você frequentemente sente que deve gritar com ele. Então, é uma forma da gente rastrear a violência, né? O POMA é uma avaliação mais da parte motora, tem a parte que avalia o equilíbrio sentado, levantado, tentativa de levantar, assim que levanta, os primeiros 5 segundos, o equilíbrio em pé, os testes dos 3 tempos, que começa a cair, agarra, balança, com os olhos fechados, girando 360 graus e sentado. E a avaliação da marcha. Início da marcha, comprimento e altura dos passos, simetria dos passos, continuidade dos passos, direção, tronco e distância dos tornozelos. É uma escala muito utilizada pelos colegas da fisioterapia, muito mesmo. Eles usam como forma de acompanhar a melhora do paciente, a melhora da marcha, do equilíbrio, a melhora também funcional, né? Aqui uns outros testes que também são usados na geriatria e na gerontologia e que vão ser também revistos na parte do exame físico, né? Então, velocidade da marcha é a distância de 4 metros em quantos segundos que o idoso vai preencher. Então, o normal é maior do que 0,8 metros por segundo, que seria percorrer os 4 metros em 5 segundos. Esse teste, inclusive, faz parte aí da avaliação de sarcopenia, por exemplo, né? O TUG, que é o Time Up and Go, e o Get Up and Go, que é o teste de levantar, andar, faz a volta e assenta de novo. Então, o comando você precisa marcar o chão, os 3 metros. Então, põe a cadeira, de preferência uma cadeira sem apoio, e aí mede os 3 metros, por exemplo, com uma fita métrica. Então, o comando vai ser: o senhor vai levantar dessa cadeira, andar até o final dessa fita no chão, voltar e assentar na cadeira. Normal, espera-se até 10 segundos, de 10 a 19 segundos alterado e maior do que 20 segundos, né? Entre 10 e pouquinho, né? 19 vai ser duvidoso, tá? E maior que 20 segundos alterado. O Romberg, o paciente em pé, junta os pés, né? Junta os braços, fecha os olhos e vai avaliar o equilíbrio de olhos fechados. Existe também a possibilidade de fazer o teste unipodálico, não é todo idoso que vai conseguir, né, por questões mesmo de risco de queda. Acho que o Romberg, com as 2 pernas, já está bom, né? A escala de Tinet, ou, né, POMA, é aquela que eu já mostrei, que avalia o equilíbrio e a marcha, muito usada mesmo. Aqui acabou ficando repetido. Essa outra escala, que é a escala de Zarit, ela é uma escala para avaliação de sobrecarga do cuidador. É uma escala que vocês vão ver muito também em trabalho científico, a questão assim da aplicação, né, como é que está o estresse do cuidador e o que a gente pode fazer em torno da família. Existe na geriatria sempre essa preocupação de cuidar também do cuidador. As situações que demandam cuidado 24 horas é um adoecimento da família inteira, né? É uma escala que tem 22 itens. Esses itens são classificados de 0 a 4, sendo que o 0 é nunca e o 4 é sempre. Então, o 0 seria, né, a ausência de queixas de sobrecarga, e o 88 seria a maior sobrecarga do cuidador. A qualidade de vida é algo difícil de se mensurar. Eu coloquei aqui para vocês esse questionário de qualidade de vida, que é da Organização Mundial de Saúde. Existe ele no formato de 100 questões. Imagina o tamanho, eu nem consegui colocar aqui, porque ele é muito grande mesmo.
Se vocês puxarem na internet, vocês vão ver com facilidade, tá? E existe ele na versão abreviada, com 26 questões. Imagina a dificuldade que é medir qualidade de vida, não é? O quanto que isso é complexo dentro dessa visão de saúde, de meio ambiente, de tudo, né? A qualidade de vida é a pessoa com o mundo. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas questões conceituais de qualidade de vida. O conceito de qualidade de vida vem das ciências econômicas e sociais. E os maiores medidores de qualidade de vida são medidas populacionais, medidas de países, né? E permite a comparação entre países, regiões, cidades. Por exemplo, quando se fala que tal cidade no Brasil tem mais qualidade de vida do que a outra, são índices que eles usaram e que estão, né, comparando as regiões. Vários quesitos aí são usados. Então, crescimento econômico, desenvolvimento social, boas condições de saúde, educação, moradia, transporte, lazer, trabalho, crescimento individual, mortalidade infantil, a expectativa de vida ao nascer, escolaridade, taxa de evasão escolar, taxa de violência, saneamento básico, nível de poluição. Ou seja, é muito amplo mesmo. E a maioria das coisas que estão aqui foge do que diz respeito à geriatria. Aqui a gente está muito mais para a gerontologia social, não é? Mas como é que a gente vai trazer esse conceito de qualidade de vida para o consultório, para a geriatria, para a gerontologia biomédica? Então, olha essa definição do Pascoal, que bacana. Qualidade de vida é a percepção de bem-estar de uma pessoa que deriva de sua avaliação do quanto realizou daquilo que idealiza como importante para uma boa vida e de seu grau de satisfação com o que foi possível concretizar até aquele momento. Interessante, né? Então, na verdade, compara o indivíduo com ele mesmo. Qualidade de vida, aqui agora é a definição da Organização Mundial de Saúde, é a percepção do indivíduo acerca de sua posição na vida, de acordo com o contexto cultural e o sistema de valores com os quais convive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, vamos pensar, dentro dessa discrepância toda social que existe no Brasil, o que eu penso como qualidade de vida pode ser completamente diferente daquele idoso que eu atendo no SUS, que às vezes vem de uma comunidade pobre, né? Que tem uma outra realidade de vida. A expectativa de vida dele com relação à vida talvez seja bem diferente da minha. Então, isso que eu acho muito bacana, essa questão da qualidade de vida, aquelas conversas que na AGA a gente coloca como de uma forma subjetiva e que são conversas que enriquecem tanto o atendimento. Por exemplo, o que o senhor ainda gostaria de fazer? O que o senhor tem de objetivos na sua vida? Quando o senhor olha para trás, como é que o senhor vê a sua vida? Se eu ver que foi uma coisa positiva, negativa, né? Então, eu acho que a gente pode transformar isso muito nessa questão clínica e acho muito interessante a gente usar essas expectativas de vida que o idoso tem como objetivos no tratamento. Por exemplo, aquele idoso que tem a perda funcional e que ele me falou que quer viajar para tal lugar e ele não quer fazer fisioterapia. Ô, seu fulano, mas o senhor não me falou que o senhor quer viajar? Então, vamos fazer a sua parte, nós estamos todo mundo fazendo a parte, para poder te ajudar a melhorar, para o senhor ter condição de fazer isso, né? Então, eu gosto muito mesmo dessa ideia de usar o desejo na prática do dia a dia, tá? Eu vou finalizar, que aí a gente termina essa primeira parte e vamos voltar com a parte de fisiologia do envelhecimento. Então, aqui são poucas coisas que faltam agora, tá? A gente vai ficar totalmente dentro da previsão de horário, do intervalo às 8 horas. As normas para o funcionamento de serviços de atenção no Brasil. Amanhã vocês vão ver a parte de legislação com a Sandra, ligada a políticas públicas, que é uma coisa que também está em tudo, né? Dentro do que fazer com o idoso. E aqui eu vou lembrar
alguns detalhes que podem ser importantes. Então, existe normatização, que a gente vê que nem sempre são cumpridas, né? Então, a assistência domiciliar é aquela assistência prestada à pessoa com algum nível de dependência, com vistas à promoção da autonomia, permanência no próprio domicílio, reforço dos vínculos familiares e da vizinhança. Quem aqui atende ambulatório de referência de geriatria sabe o quanto a gente recebe idosos que teriam indicação para o acompanhamento domiciliar, não é verdade? Chega aqueles idosos na cadeira de roda, numa situação dramática, já com síndrome de mobilidade, muitas vezes até com contraturas, e a dificuldade que a gente tem até de dar alta mesmo da geriatria referência e falar, olha, a gente precisa conseguir que o médico vá em casa. É um paciente, é um idoso que tem o direito do médico em casa. Então, eu gosto de colocar isso para eles muito como uma forma de direito. O senhor trabalhou a vida toda, o senhor lutou a vida toda. Então, hoje, é um direito seu que o médico vá na sua casa, ao invés de o senhor sair nessa dificuldade. O atendimento integral institucional é aquele prestado em uma instituição asilar, prioritário aos idosos sem família, em situações de vulnerabilidade, oferecendo-lhes serviços nas áreas social, psicológica, médica, fisioterapia, TO, enfermagem, odontologia e atividades específicas, inclusive de lazer, de socialização, dentro do conceito amplo de saúde. Então, está na legislação. Toda instituição deveria oferecer esse serviço, mas a gente vê também uma distância enorme entre o ideal e a realidade dos nossos idosos institucionalizados. A residência temporária é um serviço em regime de internação temporária, pode ser público ou privado, de atendimento a idosos que dependam e requeiram cuidados biopsicossociais por um período máximo de 60 dias. Vamos supor um idoso numa situação aguda, um pós-operatório, e ele precisaria de um suporte por um tempo para recuperar a funcionalidade e poder voltar a viver na realidade dele. Vocês já viram isso acontecer alguma vez? Eu também nunca vi. A família natural versus a família acolhedora. É o atendimento prestado ao idoso independente pela sua própria família, com vistas à manutenção da autonomia, permanência no próprio domicílio e preservando o contato familiar e com a vizinhança. Quantas vezes é uma luta, né? A gente convencer a família de cuidar, um idoso que está com perda funcional, continua morando sozinho, e a gente não consegue envolver a família no cuidado. A família acolhedora é quando o idoso receberia um abrigo, atenção, cuidados de uma família capacitada e cadastrada para oferecer esse atendimento. Alguém já ouviu falar de família que acolheu o idoso, família cadastrada para acolher idoso? Né? Então, a gente vê aí lista de adoção de crianças, mas não vê nenhum programa para poder acolher os idosos. Eu só vejo isso no Natal acontecendo. Né? Tem famílias que acolhem, buscam os idosos nos asilos para passar o Natal com a família. Então, isso já é alguma coisa. Eu conheço algumas pessoas também que têm idosos que moram numa instituição e que, quando vão para pegar o idoso, às vezes levam mais de um idoso para casa para passear e ter esse acolhimento familiar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estimular, né? É muito interessante essa socialização e dar essa oportunidade do idoso passear, sair e conviver. A República de Idosos é uma alternativa de residência para idosos independentes, organizada em grupos, conforme o número de usuários, cofinanciada com recursos aí, ou da aposentadoria ou do benefício de prestação continuada, ou então renda mensal vitalícia e outros. Esse aqui eu já tive a oportunidade de ver alguns idosos, sim. Por exemplo, um idoso esquizofrênico que não tinha abandonado pela família e tal, mas ele tinha ainda uma funcionalidade muito boa, e aí estava recebendo esse suporte, né, da prefeitura, com um local, um agente de saúde que fazia o acompanhamento dele, inclusive,
foi a agente de saúde que levou ele lá. E é um idoso que, quando eles soltam um pouquinho, ele volta para a rua, né? Então, tem alguns exemplos que eu já tive a oportunidade de ver e admiro muito. Acomodação dos vicentinos, que eles têm a parte de institucionalização e tem uma parte de que tem idosos independentes, pode ser considerado. A questão assim de a sociedade São Vicente, né, de Paulo, que é a que mais tem as instituições em Belo Horizonte. Acho que no Brasil, né, como no geral. Mas, hoje, elas estão muito vinculadas às prefeituras. Se eu estiver errado, você corrige, né, Cristiane? E aí, o que acontece é o seguinte: quem direciona os idosos é a prefeitura, tá? Embora tenha uma fila de prefeitura para poder preencher as vagas que surgem nos asilos, existe toda uma burocracia para isso e nem sempre se consegue preencher. Por exemplo, tem uma instituição, né, que eu ajudo com a pós-graduação, e aí lá está com 2 vagas, já tem muito tempo, porque deveria ser para um determinado grau de funcionalidade que não deu certo a questão da fila com esse preenchimento de vaga. Você entendeu? Então, é uma coisa que, por mais que eles queiram, nem sempre eles conseguem, essas que estão cadastradas na prefeitura. Tá? Agora, o que for coisas totalmente filantrópicas, de acolhimento e tal, e que a própria comunidade presta o serviço e mantém financeiramente. Tem muitas sociedades espíritas também que fazem esse tipo de serviço. Aí é uma coisa independente, né? E não depende de levar o paciente e de ter a verba encaminhada, tá? O grau de funcionalidade dele é para um local de maior cuidado. E não tem quem faz esse intermédio. Ou seja, muitas vezes ele fica quase que jogado ali dentro, porque não consegue. Existe no Brasil, tem uma deficiência muito grande com relação a essa assistência ao idoso, porque é muito radical, né? Ou é a instituição de longa permanência total, em que o idoso não pode ir para a cozinha fazer comida, né? Ou então, essa unidade intermediária, igual você está falando, cada um na sua casa com o suporte, isso aí é o ideal, em termos de evolução de assistência ao idoso. Você preservar a pessoa no seu espaço e dar o suporte com relação a medicamentos, com relação a tudo, né? Mas não é o que a gente vê na maioria das situações, ainda tem uma deficiência grande, né? Então, o centro de convivência é um espaço destinado aí à frequência dos idosos e seus familiares, é um espaço de convivência e de tratamento, né? Então, lá pode ter participação social, integração, melhorar também a qualidade de vida, e é um local, o centro de convivência é mais social. Agora, o centro-dia, ele tem uma proposta de atendimento também. Então, um programa aí de atenção integral para famílias com carências familiares, funcionais, que não podem ser atendidas pelos próprios domicílios ou por serviço comunitário. Ainda é bem deficiente aqui no Brasil. O ideal seria que as famílias que não têm condição de pagar um cuidador para ficar de dia, que pudessem deixar esse idoso no centro-dia e trabalhar com segurança, e na volta do trabalho passar e pegar esse idoso. Esse serviço aqui, na maioria das vezes, é feito de forma particular e aí fica inacessível a vários idosos, né? A Casa Lá é uma residência participativa destinada a idosos que estão sós e afastados do convívio familiar e com uma renda suficiente para a sobrevivência. Tem um suporte também de verba governamental, todo um auxílio, né? E não é intermediário, uma modalidade de assistência antes desse idoso ir para uma instituição de longa permanência, mas, infelizmente, no Brasil, essas
essas modalidades intermediárias funcionam muito mal. Então, aqui um resumo, né, rápido das modalidades. O ambulatório de geriatria é atenção secundária, não é atenção primária. Então, a gente normalmente fica nos centros de especialidades médicas, recebe os idosos que vêm da triagem, né, da atenção primária, e, normalmente, os critérios são muito idoso, idoso frágil, então, acima de 80 anos, idoso frágil, idosos com as grandes síndromes geriátricas, os déficits cognitivos, demência ou dúvida entre CCL e demência, é o perfil de idosos que vai. Idoso acamado, o ideal é que ele seja cuidado em casa e, chegando no ambulatório de referência, a gente devolva mesmo para a UBS e com o pedido de acompanhamento domiciliar. Hospital no Brasil tem muito essa coisa de internação aguda. Então, em Belo Horizonte, a gente tem o Hospital Paulo de Tarso, que tem uma proposta aí de internação prolongada, de ajudar na questão da reabilitação. O SARA também, a rede SARA, mas a grande maioria é internação aguda. Assistência domiciliar, todo mundo que faz geriatria, gerontologia, tem que se dispor a atender em casa. O hospital dia é uma proposta, mas não existe no Brasil para geriatria. Existia essa proposta aí na psiquiatria. O que mais funciona no Brasil, o hospital dia, é cirurgia, né? A verdade é essa. O centro dia, tratamento mais socialização, convivência. O grupo de convivência é só mesmo a socialização. A instituição de longa permanência é o cuidado completo do idoso, moradia, e aquelas outras que a gente já comentou. Então, só para finalizar essa parte também de modalidade, a questão da regulamentação com relação aí à modalidade 1, com relação à funcionalidade dos idosos. Então, modalidade 1 é a instituição destinada a cuidar de idosos independentes para VDs, mesmo que requeira o uso de algum equipamento de autoajuda, bengala, andador, andador, bengala, cadeira de roda, adaptação e tal, mas ele ainda consegue ter uma certa independência. A recomendação é um máximo de 40 idosos, com 70% de quartos para 4 idosos, 30% para 2 idosos. Quanto mais aumenta o número de idosos dependentes, maior vai ser o número de cuidadores e menor o número de idosos por quarto. E uma tentativa de posicionar esses idosos o mais próximo possível da enfermagem, né? A modalidade 2 é a instituição destinada a cuidar de idosos dependentes e independentes que necessitem auxílio de cuidados especializados, que exijam controle de acompanhamento adequado de profissionais de saúde. Não serão aceitos idosos com dependência física acentuada e doença mental incapacitante. Por isso que, dentro da Sociedade São Vicente de Paula, muitas vezes não consegue preencher a vaga, porque aquela instituição está cadastrada para um determinado tipo de idoso. E aí não casa os idosos que estão na fila com a modalidade de assistência cadastrada da instituição. Aqui a recomendação máxima é para cuidar de 22 idosos, com 50% de quartos para 4 pessoas e 50% para 2 idosos. E a modalidade 3 é para idosos dependentes, requeram assistência total, em pelo menos aí uma atividade de vida diária, precisa de uma equipe interdisciplinar de saúde. Na verdade, a maioria dos perfis que a gente vê, né, de idosos que precisam institucionalizar, eles são realmente grau 3. A capacidade máxima é para 20 pessoas e não é o que a gente vê assim no dia a dia, né? A gente vê lares aí com 70 idosos, 50 idosos, né? Então não é o que se vê. Demais. E, para finalizar, só para a gente relembrar aqui que o objetivo máximo da geriatria e da gerontologia sempre vai ser o maior grau de funcionalidade, que é a autonomia e a independência, promover qualidade de vida, abordar aí os problemas de saúde, criar o plano sempre individualizado, prevenir ou identificar o mais rápido possível a grande síndrome geriátrica, naquele momento em que ainda é possível você
intervir, modificar a funcionalidade e a qualidade de vida, tirar esse preconceito de tudo que é da idade. Muita coisa a gente vai relembrar agora falando da fisiologia do envelhecimento, permitir a distinção entre o que é da velhice e o que é da doença, e o atendimento, sempre que a gente puder estimular que seja interdisciplinar, é muito melhor do que o multidisciplinar. Envolver os colegas da enfermagem, da fisioterapia, ter aquelas pessoas com quem a gente possa trabalhar juntos, confiar, que com certeza vai ser o melhor ganho para todos.